Olá pessoal, vamos continuar com a questão de número 23 da prova de Física, uma questão que trata de geradores e corrente elétrica, lei de Ohm também, e aí a gente vai proceder à leitura da questão para resolvê-la. Assim diz: no circuito da figura todos os resistores são ôhmicos, o gerador, o amperímetro e os fios de ligação são ideais. A intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro é igual a quanto? Vamos observar um detalhe aqui. Esses resistores que estão marcados em vermelho estão em série. Então, para você calcular a resistência equivalente de resistores que estão em série, basta você somar os resistores que estão aí presentes. Você tem, então, redesenhando o circuito, que a primeira resistência lá em cima dá 240, a segunda embaixo também 240, a somatória do resistor verde com o amarelo dá 120, e dos três resistores em azul dá 60. Calculando agora a resistência equivalente só para esses três resistores que estão na parte de cima, os dois de 240 com o outro de 120, você vai observar que eles estão em paralelo. E para você calcular a resistência equivalente de resistores que estão em paralelo, você usa a fórmula 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí você substitui os valores aí dados, né? Então, você tem que 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 240, mais 1 sobre 240, mais 1 sobre 120. Procedendo aos cálculos, você tem que tirar o MMC aí embaixo, né? Vai dar 240. Fazendo, então, os devidos cálculos, você tem que o numerador vai ficar com uma soma de 1 mais 1 e mais 2. Aí, você tem que 1 sobre a resistência equivalente dá 4 sobre 240. Você tem, então, multiplicando meio pelos extremos, que a resistência equivalente, após esses cálculos aí, vai te dar o valor de 60 ohms. Então, você redesenha o circuito, colocando, então, 60 ohms como resistência equivalente e a outra embaixo aí. Bom, você está agora diante de uma associação em paralelo novamente, em que a corrente total que passa pelo gerador de 90 volts será dividida no nó que está perto do amperímetro A. Então, você observa que a corrente total do circuito, quando chegar nesse primeiro nó aí, perto do amperímetro A, ela vai se subdividir em duas outras correntes, a corrente I1 e a corrente I2. Como os dois resistores são iguais, né, possuem o mesmo valor de 60 ohms, então essas correntes aí, I1 e I2, também são iguais. Então, você tem aí que a corrente total é a soma das duas correntes e a corrente I1 é igual à corrente I2. Então, o que nos diz a associação em paralelo? Que a DDP é igual para cada um dos resistores e é igual a DDP total, ou seja, você pode aplicar a lei de Ohm em cada um dos resistores para achar o valor dessas correntes aí, tanto I1 quanto I2. Mas ele só quer aquela corrente que passa pelo amperímetro A, ou seja, você vai utilizar somente para o resistor de cima. DDP, que é 90, vai ser igual à resistência 60 multiplicado pela corrente I1. Então, a sua I1 vai dar 90 dividido por 60, e esse valor é 1,5 amperes, correspondendo, portanto, à sua letra A das alternativas.